Ó, o que tá escrito aqui? Homer e Aristóteles. Isso, aí ó, esse conteúdo aqui é baseado no livro Dos Simpsons em Filosofia, né? Não é? É, lá o neném, né? E aí nós vamos falar sobre os tipos de caráter segundo Aristóteles. Nós vamos tentar discutir qual que é o caráter do Homer. Isso. E nós vamos depois julgar o Homer, se ele é uma pessoa virtuosa ou não, de acordo com as ideias do Aristóteles. O que você acha? Bolo. Beleza. Então vamos lá. Quais são os tipos de caráter do Aristóteles? Ana? Vamos falar. Lê comigo aquela frase do Aristóteles assim, ali, ó. Os homens, por mais que olhem, não veem o que é bem-estar, o que é bom na vida. Não é? Bonito, não é? O que é? É, o microfone. Vamos lá. Quais são os tipos de caráter do Aristóteles? Repete comigo. Repete o que o papai vai falar. Ó. Então, o Aristóteles ele categoriza 4 tipos de caráter. O virtuoso. Virtuoso. Fala aí. Virtuoso. Fala alto. Isso. O continente. E o incontinente. Isso. E o vicioso. Né? Tem 2 tipos de caráter que são extremos que a gente não vai comentar, que é o super-humano e o bestial. Bom, olha lá a menina ali, ó. Quem que é aquela menina? Aquela menina. É a Lisa. A Lisa. Isso. A Lisa vai representar pra gente o caráter virtuoso. É aquela pessoa que tem, né, e exerce as virtudes. Ela sabe o que é bom e gosta de fazer o que é bom, o que é certo. Sabia disso? Depois a gente tem o Lene ali para representar pra gente o continente. Fala. Continente. Isso. Que é a pessoa que ela luta contra os desejos dela para conseguir fazer o que é certo. Então, assim, ela sabe o que é certo, ela não tem vontade de fazer o que é certo, mas ela se esforça com força de vontade e ela acaba fazendo o que é correto. O incontinente, o Bart Simpson ali representando pra gente o incontinente, é aquela pessoa que é capaz de tomar a decisão certa, porque ela sabe qual que é o certo a fazer, mas ela não consegue, porque a vontade dela A vontade dela. Isso, é o Bart Simpson. Isso, e por último, fica de olho ali, é o caráter vicioso. Vicioso. Oh. Quem que é aquele ali? É o Mr. Burns. Né? É aquela pessoa que toma decisões moralmente erradas. Ela nem pensa em fazer o que é certo. Ela quer fazer o que é errado. Né? Não tem briga nenhuma com a vontade dela. Né? Os desejos e as vontades dela, a noção dela coopera, né, com a ação. Bom, vamos lá. Observe que o motivo tem um papel crucial. Né? O que motiva a ação da pessoa é o que ajuda a caracterizar qual que é o caráter. Então, para ser virtuoso, não é simplesmente fazer o que é certo. É fazer o que é certo tendo vontade de fazer o que é certo e ficando feliz, né? Se sentindo bem por fazer o que é certo. Vamos lá, um exemplozinho. Imagina que uma pessoa perdeu uma carteira. Cadê a carteira? Mostra a carteira aqui, ó. Mostra a carteira para a câmera. Isso. Alguém perdeu. Perdeu a carteira. Foi parar algum... Deixa eu tirar o bolinho daqui, peraí. Aí, nós vamos imaginar, então, alguém perdeu essa carteira, né, Ana? Se você achar essa carteira, o que você vai fazer? Você vai devolver pro papai? O indivíduo virtuoso, a Lisa, ela não só vai tomar a decisão certa de devolver a carteira, quanto ela vai se sentir bem fazendo isso. Isso, obrigado. Olha só. O indivíduo continente, ele vai achar a carteira e ele pode até tomar a decisão certa, mas ele vai, né, ter um conflito com a vontade dele de permanecer com a carteira. Já o caráter vicioso, ele vai ficar com a carteira, não vai nem pensar em devolver, né? E o incontinente, que era o Bart, ele sabe que é certo, ele tem uma briga com o desejo dele de ficar com a carteira, ele acaba ficando porque ele perde essa luta com a força de vontade dele. Olha, tia, tua carteira lá. É, a minha carteira. Você vai devolver pra mim? Isso, aí, ó. Tá devolvendo, fala lá. Fala pra câmera, você tá devolvendo, não tá? Eu tô aberto. Você usa de exemplo a Lisa?
É, né? Então, é isso. E o caráter do Homer? Ali o Homer. Olha o Homer ali. Quem que é aquele ali? Quem que é aquele ali? É o Homer, né? Bom, o Homer, ele não tem nem a virtude da temperança, né, que é a moderação, que o Aristóteles chama a atenção pra gente, né? O Aristóteles fala que o ideal de todo tipo de sentimento é o meio, né? Se você tiver cometer qualquer tipo de exagero, para mais ou para menos, geralmente leva a uma atitude ruim. Você não quer olhar ali, ó, o que o moço está fazendo ali? Né, o Homer não é uma pessoa moderada, ele sempre tem exageros, né? Ele também é mentiroso, né? Falta honestidade. Ele não tem nenhum tipo de amigo, né? Que é uma coisa que o que você fez? Ah, meu Deus. O Aristóteles... Tô vendo aqui, ó. Ali. Aí o Aristóteles fala que uma pessoa se mede o caráter dela pela quantidade de amizades, não é? Isso. Ele também não está bem com a família. Olha lá. Né? Olha ele. O que ele tá fazendo? Aperta. Tá apertando. Né? Não pode. Não pode. Fala pra ele. Não pode, Homer. Não pode. É feio, não é? Beijo. É feio. Feio. O Homer não tem froneses, né? Froneses é um tipo de razão prática, né? Uma sabedoria prática, saber o que fazer na hora certa, né? O outro dele. Ele colocou o óculos agora, ele tá de intelectual, ele tá pensando, não tá? Quem tem um óculos igual ao dele? O papai. O Homer, então, ele não tem um dos aspectos cruciais do raciocínio prático, né? Que é a capacidade de organizar a vida dele em torno de meta, pensar a maneira correta de agir. Não aperta agora não. Olha a mamãe. A mamãe, a Marge Simpson. A gente não deve ser muito duro com o Homer, né? Porque de vez em quando ele mostra o amor que ele tem pela Marge, pela Lisa, né? Ele demonstra coragem em alguns momentos. Tem vários episódios que a gente vê tomar. O neném tá dormindo? Bom, então vamos lá. Vamos julgar o Homer agora? Vamos. Olha ali. O que o Homer tá fazendo? Também. Tá comendo. Comendo? Bom, o Homer não é uma pessoa má, né? Ele não é um paradigma de virtude, não é um exemplo. Saúde, amor. Mas ele não é uma pessoa ruim, né? Ele tem uma formação meio ruim, né? A cidade onde ele vive, né? Springfield, é uma cidade onde não tem muitos exemplos também, né? Bons exemplos de pessoas virtuosas. E o Aristóteles chama atenção para isso, né? Que a gente deve ter exemplos, né, filha? Para ter capacidade de exercer virtude, não é? No livro dele sobre política, Aristóteles fala: nosso propósito é considerar que a forma de comunidade política é melhor para aqueles que forem mais capazes de realizar seu ideal de vida. Não tem nada de ideal em Springfield, né? Então o Homer está em torno de um ambiente muito complicado para ele poder ter exemplos de atitude virtuosa que são essenciais para a compreensão empírica, a compreensão do empirismo aristotélico. Mas ele geralmente não é uma pessoa má, né? Mas ele também não é virtuoso. E aí? O que a gente pode falar sobre o Homer? Homer é uma pessoa eticamente admirável porque ele é humano. Porque, afinal de contas, aqueles exemplos que o Aristóteles dá pra gente de tipos de caráter, na verdade, a gente oscila um bocado em relação a eles, né? O Homer ele tem atitudes que condizem com a condição humana dele. Ele tem amor pela vida, né? Ele gosta de viver, afinal de contas, ele demonstra isso. E é interessante que ele geralmente é uma pessoa que nem... Fecha. Olha lá, o que o Homer tá fazendo? Também. Ele não importa muito com o povo achar que ele é gordo, não, né, filha? Você acha ele é gordo? Careca? Pois é. Ele toma cebola. Ele tá comendo o quê? Cebola. Cebola? Não, é cebola não. É bolinho, rosquinha. Rosquinha. Então dá tchau pro Homer. Bom, o Homer representa a gente, todos nós, na nossa luta diária, e ele pode apresentar tanto atitudes virtuosas
assim como atitudes viciosas, né, como beber, comer e beber em excesso. Ele é estúpido e capaz de realizar as maiores mancadas, mas também pode nos surpreender com sua compreensão, amor ao próximo. É um exemplo de todos nós, na verdade. Então, o Homer é um indivíduo admirável nos Simpsons, porque ele é o que mais se aproxima de uma pessoa comum, né? Tá se esforçando no seu dia a dia aí. Não é das melhores pessoas do mundo, mas... Muito bem. Dá tchau pro pessoal. Fala assim, semana que vem a gente vai falar sobre Wittgenstein e sobre o Bauman. A gente vai falar sobre o texto do Bauman, sobre a dificuldade de amar o próximo. Beijo, manda beijo lá na câmera. Mua.